sua vida importa, mesmo que digam que não, a sua vida importa. Deus segura a sua mão, não se sinta sozinho, nem pense em sua vida tirar, a sua vida importa. Deus quer hoje te ajudar, Ele te ama e te quer bem, Ele te chama pra ir além. Toda angústia de ti sairá, sua vida importa, Deus quer te salvar. Olá, meu irmão, que bom que você está conectado conosco. Mais esta tarde da esperança, né? Mais essa terça-feira que nós tiramos aí um período para estar adorando e louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você esteja assistindo esse vídeo depois, seja outro período, outro dia, mas não tem importância alguma. O que importa é que você agora tire aí esse período de tempo para estar adorando e louvando o nome do Senhor Jesus Cristo, para receber uma palavra de Deus e ser muito abençoado. Por isso eu quero orar, né? Para que nós demos início a este culto abençoado. Você pode orar comigo? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais este dia, pelas tuas bênçãos, pela tua proteção, pela tua mão que tem estado sobre nós. Te agradecemos porque somos teu povo e a tua palavra diz que o Senhor cuida de nós. Pai, muito obrigado. Nós entregamos este culto, tudo isso que ocorrerá a partir de agora, nas tuas mãos. Pedimos a tua presença, Espírito Santo, na casa de cada pessoa que estará assistindo, porque sem o Senhor nada disso tem valor algum. Por isso, desde já, nós clamamos pela tua presença. Necessitamos do Senhor aqui conosco. Nos dê uma tarde de esperança, nos dê um momento de estarmos contigo e que o Senhor se faça presente, tanto aqui conosco quanto meus irmãos em casa. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Nós vamos ficar agora com um louvor, tempo de você adorar ao Senhor, de você se rasgar diante dEle, colocar aí tudo para fora que você sente por Ele. Então declare que Ele é maravilhoso, que Ele é justo, que Ele é digno, que Ele te ama e que você o ama também. Adore, louve, que nós já voltamos. Vamos adorar a Ele. Se você puder, bata a palma, sai do chão, pula na sua casa. Este momento é o momento de nós adorarmos ao Senhor. Jesus, vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor. Vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Antes para Jesus olhar, pela fé sempre se iludir, ao inimigo combatei, o evangelho anunciei. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Aleluia!
Aleluia, louvado seja o Senhor. Que bom que você adorou a Deus, que você sentiu a presença dele aí. Eu tenho certeza que isso aconteceu com você. Mas antes da gente ir para a palavra de Deus, eu quero só te lembrar que neste sábado nós teremos a nossa noite da primavera. Às 7h30 da noite, às 19h30, nós estaremos aqui na nossa igreja celebrando o nome do nosso Senhor. Nós teremos diversas apresentações, Ministério Infantil, JNI, Coral de Mulheres, uma Big Band, que é a banda com os instrumentos de sopro, né? Lá toda a orquestra. Então, assim, vai ser uma noite abençoada. Eu quero te convidar a estar aqui conosco neste sábado, 7h30, um evento aberto a toda a igreja. Inclusive, se você puder, faz um convite para alguém. Às vezes a gente tem dificuldade de convidar para vir à igreja, né? Fala que vai ser uma noite especial, uma noite diferente de apresentações, de muita música, de muito louvor. Quem sabe assim você consegue convencer aquela pessoa, não é verdade? Então, agora nós vamos para a palavra de Deus. O pastor Degmar tem uma mensagem abençoada para nós e eu creio que vai ser poderoso. Que Deus nos abençoe. Que bom é nós podermos adorar ao Senhor com canções como essas que acabamos de ouvir. Deus realmente é maravilhoso. Mas eu quero compartilhar com você agora o que diz a palavra do Senhor, como eu disse, para falar sobre a prostituta Raabe. E esse texto está registrado no livro de Josué. Você pode ler e acompanhar comigo aí no capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim: Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: Vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia correu e chegou aos ouvidos do rei de Jericó: Eis que esta noite vieram os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Traga esses homens para fora, que vieram até você e estão aí na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eles não estão mais aqui. Quando o portão da cidade ia se fechando, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se foram depressa atrás dele, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre os canais de linho que ali haviam colocado na ordem do terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que levava aos vales do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês e que o pavor de vocês estão causando muito grande em nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando vocês saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram aos reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, jure pelo nome do Senhor, que assim que, como eu usei de misericórdia com vocês, vocês também possam usar de misericórdia para com a minha casa, a casa do meu pai, e me darão um sinal certo de que conservarão a vida do meu pai, da minha família, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm. Livrarão a nossa vida da morte. Então, os homens lhe disseram: A nossa vida responderá pela vida de vocês. Se vocês não nos denunciarem nesta nossa missão, e quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com vocês. Antes de nós meditarmos, eu quero levar você agora no livro de Josué, ainda no capítulo 6, o versículo 22, diz assim: Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: Entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com tudo o que ela tiver,
como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Que coisa linda, né? Eu fiz questão de ler todo o texto para você, para que você possa entender aquilo que eu quero ministrar ao seu coração nessa manhã. Sabemos que Jericó estava situada bem no caminho por onde Israel precisava passar para chegar à terra prometida de Canaã. E o rei de Jericó, ele impedia, ele não deu a autorização para que as pessoas passassem por ali, o povo de Israel passasse por ali. Então, Deus dá uma ordem que eles iriam invadir aquela cidade e eles destruiriam toda aquela cidade, todas as pessoas daquela cidade, todo o povo seria destruído juntamente. Josué envia 2 espias. Aqueles homens chegam até a casa de uma mulher prostituta, como diz o texto, chamada Raabe. Ela esconde aqueles 2 espias na casa deles quando eles são descobertos e não os entrega ao rei de Jericó. E aquela mulher, ela faz coisas assim impressionantes que dão um novo direcionamento na vida dela. E é sobre isso que eu quero falar com você, para que você continue firme, acreditando que Deus pode dar um novo direcionamento na sua vida nesse final de 2020. Alguns fatores importantes despertaram a fé e a esperança daquela mulher em Deus. E o primeiro, ela sabia que aquilo era um cumprimento de uma promessa. Olha que coisa interessante, não era uma mulher cristã, não era uma mulher que conhecia a linhagem do povo hebreu e a sua história, mas ela sabia que aquilo que estava acontecendo ali era um cumprimento de uma promessa. E isso está registrado no capítulo 2, no versículo 8, quando ela diz assim, àqueles 2 homens que haviam entrado em sua casa e estavam espiando aquela terra. Antes que o espia se deitasse, Raabe foi onde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês. Olha que coisa linda! Aquela cidade estava na eminência de uma grande guerra e de uma grande destruição. E a primeira coisa que aquela mulher fala com aqueles 2 homens é sobre aquilo que Deus estava cumprindo na vida deles. Bem sei que Deus lhe deu essa terra. Olha, nós tiramos de uma mulher que não era da linhagem de Israel, não conhecia toda a história dos hebreus, porém sabia que havia sobre eles um comando de um Deus que cumpre as suas promessas. Não era só a casa daquela mulher que estava estabelecida em Jericó, era toda a sua vida estava estabelecida naquela cidade. Ela tinha amigos, famílias e toda uma estrutura que mantinha o seu dia a dia e a sua vida naquela cidade. E quando ela entende que aqueles homens que haviam chegado ali eram homens enviados por Deus, ela deixou tudo aquilo para trás, ela abriu mão de toda aquela estrutura que ela estava acostumada a viver para crer naquele Deus a qual aqueles homens serviam. Você não pode se esquecer de todas as promessas que Deus te fez. Talvez você hoje está numa iminência de um desafio grande como Raabe estava. E o que ela fez? Olhou para o Senhor. E ela disse isso àqueles homens. E eles, conhecendo bem aquilo que Deus havia prometido a eles, pararam e ouviram o que aquela mulher havia acabado de dizer. Você precisa se lembrar das promessas que Deus fez para a sua vida. Esses últimos meses podem ter destruído muitas coisas na sua vida, pode ter trazido grande dano na sua vida, mas não pode destruir a sua visão da promessa de Deus para a sua vida. Você precisa continuar acreditando, confiando de que Deus é poderoso para fazer cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele prometeu. A segunda coisa, um segundo fator importante que essa mulher declara com seus lábios está no versículo 10 do capítulo 2. Ela guardou no coração os relatos daquilo que Deus havia feito em Israel. Olha, acompanhe comigo na sua Bíblia. No versículo 10,
Ela diz assim: porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando vocês saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. É impossível nós nos esquecermos daquilo que Deus já fez na nossa vida. Deus já fez coisas grandes e poderosas. Antes que Israel chegasse até as muralhas de Jericó, a notícia chegou primeiro. Já viu aquele ditado que notícia ruim chega logo, né? Corre rápido, chega logo. A notícia então que havia chegado aqui é que aquele povo que estava se aproximando de Jericó era um povo poderoso no qual Deus havia feito grandes milagres através deles e na vida deles. Você já conhece toda a história, como Deus tirou Israel do Egito. As pragas que Deus derramou sobre o Egito, como Deus destruiu aquela nação, porque ela não deixou o povo de Deus sair para adorá-lo. E a caminhada no deserto foi a mesma coisa, Deus dando vitória uma após outra. A cada desafio que se levantava, Deus dava vitória para o seu povo. E Raabe sabia muito bem disso. Gente, às vezes, o incrédulo fala coisas que nos fazem lembrar daquilo que Deus fez na nossa vida. Olha só que interessante, ela diz: eu sei muito bem o que Deus fez na vida de vocês, como Ele abriu o Mar Vermelho, como Ele deu vitória a vocês sobre os outros reis que estavam além do Jordão. Então, esse fator aqui também é muitíssimo importante. Guarde no seu coração os relatos das coisas grandes que Deus fez na sua vida. Porque se você começar a se lembrar daquilo que Deus já fez na sua vida, você vai ganhar fé, você vai ganhar força, você vai ganhar esperança para continuar caminhando e acreditando de que os meses que ainda faltam para encerrar esse ano podem ser meses transformadores na sua vida. Creia nisso, é a palavra de Deus. Quem diz, é a palavra de Deus quem traz isso ao nosso coração. Aí você fala: pastor, acabou por aí? Não, não acabou por aí, porque no versículo 11 do capítulo 2 ainda ela reconhece, um outro fator aqui, ela reconhece a grandeza e a soberania de Deus acima de tudo e de todos. Algumas pessoas, quando apertam, o calo, eles procuram socorro em vários lugares. Essa mulher, ela não procurou questionar alguma coisa, ela não procurou trazer uma outra solução para aquela situação. Ela revelou aqui, ela mostrou àqueles homens que esse fator de que Deus é um Deus grande, e Ele é soberano, e Ele é acima de tudo e de todos, também poderia ser sobre a vida dela. Vamos ler aqui o versículo 11 do capítulo 2. Ele diz assim: quando ouvimos, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, note bem nisso, a leitura, meu irmão, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus em cima no céu e embaixo na terra. Reconheça hoje que o Senhor Deus é soberano, é poderoso, Ele é grande sobre a sua vida. Aquela mulher lança palavras tão poderosas aqui ao ponto de convencer aqueles homens que ela, a partir daquele dia, ela poderia acompanhá-los, aquela nação, acompanhar aquela nação em toda a sua trajetória, em toda a sua caminhada. Ela reconheceu a grandeza e a soberania de Deus quando ela fala: sei muito bem que esse Deus de vocês é Deus lá em cima no céu e é Deus aqui embaixo na terra. Naquele exato momento ela abriu mão de todo tipo de crença que ela tinha, de todo tipo de Deus que ela confiava, que ela seguia até aquele dia, porque ela pôde ver com seus próprios olhos aquilo que Deus estava fazendo na vida dela. Então, continue confiando, firme no Senhor. Ah, pastor, acabou? Não acabou. Acompanha comigo a leitura do versículo 14. Então, assim, então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela vida de vocês. Se vocês não nos denunciarem nesta missão, e quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e fidelidade com vocês. Aquela mulher teve esperança. Foi um outro fator que foi
predominante, né? Que foi um fator super importante na decisão daquela mulher. Ela teve esperança. Depois de todo o relato que ela fez, os 2 espias lançam uma palavra de esperança para o coração daquela mulher. Se você, disse àqueles espias, não nos entregarem, quando nós tomarmos essa cidade, vocês também usufruirão de tudo aquilo que Deus pode fazer na sua vida. De prontamente aquela mulher teve um ato de esperança, de confirmar, de saber que a sua oração, ela é respondida. Meu irmão, algumas coisas vão acontecendo, algumas coisas vão passando, passa o capítulo 3, passa o capítulo 4, o 5, quando nós chegamos no 6, vem o cumprimento da promessa. No versículo 22 do capítulo 6, diz assim: então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com tudo o que ela tiver, como vocês juraram a ela. É o cumprimento da promessa na vida daqueles que creem. Deus enviou aqueles 2 homens para que pudessem retirar aquela mulher antes que a cidade fosse tomada e destruída. E a história continua de uma maneira linda. Essa mulher, que até então não era do povo de Israel, futuramente ela entra na linhagem da descendência de Cristo. Meu querido, confie no Senhor. Confie no Senhor com tudo isso que eu disse para você e falei até esse instante, com todos os fatores que foram determinantes na vida de Raabe, para fazer com que ela saísse de uma eminência à destruição para um posto de honra diante de toda a nação de Israel e diante de Deus, porque ela confiou no Senhor e ela acreditou que poderia ter a oportunidade de ter uma retomada. Eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida nesse instante. Feche os seus olhos, por favor, cubra a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque sabemos que o Senhor é um Deus santo, é um Deus bom para conosco, que a Tua palavra sempre nos ensina, a Tua palavra sempre nos abençoa, mostra-nos o caminho, mostra sempre a direção. Deus, como os fatores determinantes na vida de Raabe, que fez com que ela saísse de uma mulher talvez sem valor nenhum naquela sociedade, para um lugar, ó Deus, predominante, um lugar abençoado no meio do Teu povo e da Tua história. Deus, nos abençoe. Deus, aqueles que estão nos ouvindo nesse instante, que estão nos acompanhando, possam ser tomados, ó Deus, pela Tua palavra, possam ser cheios do Teu Espírito Santo, confiando, acreditando, ó Deus, que mesmo que a situação momentânea possa aparentemente ser de calamidade, o amanhã pode ser melhor. Dias, capítulos podem passar, mas eles chegarão com a promessa do Senhor. Orando, eu creio e abençoo a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. Continue firme no seu jejum, continue firme na sua oração, continue firme na sua leitura da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai continuar te abençoando muito. Deus te abençoe. Até a próxima.